Vamos reagir e responder o Nicolas Ferreira. Vamos lá. Elas não entendem dessa forma. Eu sei, vai problema delas, porque uma ela não tem que entender. Porque é o seguinte, isso aqui também não era bola pra 100 pessoas. Sabe quantas pessoas podem receber só o gás aí? 50 milhões de pessoas. É o que ele precisa pagar esse valor. Cara, pois é, 50 milhões. Coloca aí que o gás, sei lá, geralmente fica entre 80 a 100 reais, né? Vamos colocar 90, tá? Ou seja, 50 milhões de pessoas, de pessoas vezes 90, vai dar 4,5 bi só gás. Aí ele fala assim, é de graça, não é de graça. Bom, vamos lá primeiro. Pra onde vai ser esses 5 bilhões, vamos arredondar aqui, que o Nicolas está falando que vão ser subsidiados por Vale Gás? Sai do orçamento da federação, que gira em torno de 4 trilhões, ou seja, o Vale Gás dá 0,01% disso. 5 bilhões de Vale Gás, saindo de um orçamento da federação que é de 4 trilhões, Vale Gás dá 0,01% disso. Então, do ponto de vista macroeconômico, isso não causa rombo fiscal nenhum. Aí vão falar, mas esse dinheiro já é destinado para alguma coisa, você vai estar cobrindo um santo e descobrindo outro. Só que isso também não é verdade. E aí a gente vai continuar reagindo no vídeo e já explico essa parte. Vamos lá. 4, 5 bi a menos do orçamento da escola da saúde. Esse orçamento é feito de quê? Do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Então alguém tá pagando. Mas pro governo. Bom, vocês viram ali, o Carioca falou, vai estar tirando da educação, da saúde, e o Nicolas Ferreira concordou, está tirando do nosso dinheiro. Só que não é para conta certa. Esses 5 bilhões para subsidiar o Vale Gás não vão sair da saúde e da educação, se for feito de maneira inteligente e correta. Porque você tem no orçamento da federação esses 4 trilhões, 600 bilhões que a federação deixa de ganhar é de isenção fiscal. Para a Zona Franca de Manaus, para ONGs, para grandes empresas daqui do Brasil. Você deixa de faturar 600 bilhões, que é 100 vezes mais que os 5 bilhões do Vale Gás, só de isenção. Você poderia fazer o seguinte, mantém a isenção, só que de 595 bilhões, e passa a cobrar os outros 5 bilhões, desses 600, desse montante de 600. E aí a isenção continuaria existindo, você continuaria isentando Zona Franca de Manaus, diversas ONGs, diversos empresários ricos, diversos setores do agro que já são ricos, que não precisam desse tipo de isenção, eles continuariam sendo isentos de 595 bilhões. Só ia diminuir 5 bilhões, que é equivalente a 1% desse montante de 600. E você já conseguiria subsidiar o Vale Gás. Só cortando 1% das isenções fiscais, para quem não precisa, que são grandes empresários, que são grandes nomes, empresas do agro, que já não precisam disso. Você corta 1% de 600 bilhões de isenção para subsidiar o Vale Gás. Não precisa tirar da saúde e da educação. Vamos continuar. O PT é lucrativo, porque ele tira de você um voto, mas ganha 5. Sacou? Então, assim, isso que as pessoas precisam entender, cara. Eu não tenho poder pra poder, obviamente, mudar tudo, mas aquilo que dá pra poder a gente ser firme, falar e alcançar as pessoas, que a gente tem que fazer, porque caso contrário, mas o Bolsonaro também arregaçou no Bolsa Família quando ele foi candidato em 2022. Não, ele aumentou. Ele aumentou. Ele aumentou mais planar. Sem querer passar pano. O que eu acho é o seguinte, é muito difícil para um executivo fazer medidas assim de um dia pro outro pra mudar tudo na hora. Porque eu acho que o povo não tem um amadurecimento de entender que, cara, nós vamos ficar aqui um ano aqui de sacrifício, uns 2 anos. Bom, vamos lá. Aí entra numa parte mais ideológica. O Nicolas ele faz o seguinte, que é o PT nesse podcast. O Lula cria o Vale Gás, dispersa o Vale Gás para a população para conseguir comprar voto de uma maneira legalizada. Porque ele sabe que se ele fizer por baixo dos panos e a justiça pegar, ele vai se ferrar. Então, a compra de votos legalizada de acordo com o ponto de vista do Nicolas é trazer benefício social. Seja o Vale Gás, Bolsa Família, auxílio emergencial. E eu concordo. E só um tipo de compra de voto legalizado. Você dá a benesse, agrada a população perto do período das eleições e, consequentemente, essa pessoa, num gesto até de gratidão, ela vai lá e vota em você nas urnas. Concordo com isso. Só que, quando é para falar sobre esse mesmo viés, sobre essa mesma prática, sendo promulgada pelo governo Bolsonaro e pelo Bolsonaro, ele relativiza, dizendo, não, mas veja bem, a população não iria entender. Como se a medida do Lula fosse apenas para comprar voto e a medida do Bolsonaro fosse apenas um retardamento pedagógico de algo que a população não entenderia. Então o Bolsonaro fez porque ele não poderia ser tão disruptivo e tirar isso da população. Porque de maneira pedagógica ela não iria conseguir entender. Mas o Lula fez para comprar voto. E o que a gente tem que entender de maneira clara aqui é o seguinte. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro fazem só para comprar voto. Se você critica o ato de um, você tem que criticar do outro. Tem que ser imparcial, não parcial. Quando é o outro fazendo, eu relativizo pro lado negativo. Quando é o meu candidato, aquele que eu defendo, aquele que partilha ideologias comigo fazendo, eu vou lá e relativizo pro polo positivo. Não, ele fez porque ele estava de maneira pedagógica ensinando o povo e ele não poderia ter sido tão disruptivo. Só que isso é mentira. No período da pandemia a gente viu o Bolsonaro dar auxílio emergencial de R$600. Auxílio para o caminhoneiro, que foi aumentado algumas vezes durante o governo dele. O governo Bolsonaro terminou com superávit econômico, mas cortou o verbo da saúde e da educação. Por isso alcançou o superávit no período da pandemia. Então, todos os políticos, Nietzsche já dizia, os políticos dividem a sociedade em duas classes, instrumentos e inimigos. Quem são os instrumentos? Aqueles que pela ideologia, pela religião, vão comprar o discurso do político. E quem são os inimigos? Todos os outros que ousam questionar. Então, se você tem um mínimo de senso crítico,
você olha tanto para Lula quanto para Bolsonaro e entende que nenhum deles apresentou solução nenhuma. Era o mesmo método de governança, visando encher o bolso do Centrão para conseguir favores dentro da Câmara, ter um discurso para consumo externo popular. Só isso. Não era um discurso efetivo, que realmente a gente via planos de governo que iam mudar o Brasil para melhor. Eram simples discursos populares, para vender uma verdade que é relativa. Relativa àquilo que eles pregam, mas não real naquilo que eles vivem. E cada um se esconde de trás da capa que me serve. O Lula traz a capa do social, porque eu faço pelo povo, porque eu vim da pobreza. E o Bolsonaro traz a capa da religiosidade, esse maniqueísmo dualista besta. De que não, se você não votar em mim, você está em pecado porque eu represento Deus. Sendo que quando você lê Lucas 17:21, Jesus disse, não diga isso aqui, mas ali o reino de Deus. Ele está no meio de vós. Então o reino de Deus não é algo institucionalizado pela igreja, ou um lugar específico, e sim uma pessoa, um indivíduo que é o próprio Jesus. Ele é o reino de Deus. Um indivíduo. Então quando o político fala que ele é o representante de Deus, para tornar esse mundo aqui mais próximo do reino de Deus em valores, subjetividades, ele está mentindo, porque nem Jesus se preocupou com isso. Jesus foi um ser apolítico. Antes de ascender aos céus após a ressurreição, os discípulos perguntaram para ele, mas o Senhor não vai livrar a gente do jugo romano? Jesus disse, não. Não vos convença deles, convém ao Pai, no tempo dele, determinado por ele. Portanto, ide pregar o Evangelho. A missão que Jesus deixou para os discípulos não foi se conscientizar politicamente, se envolver na política. A missão que Jesus deixou para os discípulos foi a missão de empatia, de pregar o Evangelho, que significa boas novas, e de fazer o que eu fiz, curar, ajudar, estender a mão. Por isso que Tiago fala que a verdadeira religião, pura e imaculada perante os olhos de Deus Pai, cuidar dos órfãos e viúvos em seus tempos de tribulação. Que a preocupação de Deus é essa. Não esse maniqueísmo esotérico que as igrejas tentam criar hoje, que diz que você tem que ser de direita, tem que votar no candidato de direita, da mesma forma que não é porque você é negro, pobre ou qualquer coisa do tipo que você seja obrigado a votar na esquerda, você é esquerdista, comunista, socialista. As pessoas cada vez mais estão se colocando em caixas e deixando de pensar. Como diz o ditado, boi em terreno alheio vira vaca.